ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de uvas passas, 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus mancebos: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto, o que, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens que vinham ao encontro, encontrou-se com eles, e disse Davi: na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada me faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã, de manhã, tudo o que tem mesmo até o menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais qual Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva, meu Senhor. Desce aos mancebos que andam após das pisadas de meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Gratidão ao nosso Deus. O Senhor levanta, o Senhor escolhe, o Senhor sustenta, o Senhor dá direcionamento, o Senhor dá estratégia, o Senhor dá inteligência, o Senhor dá sabedoria para os seus escolhidos. O Senhor chega na casa, o Senhor chega na vida, o Senhor chega na família para poder escolher um que Ele vai usar para se levantar em favor dos demais. Aqui nós estamos falando de Abigail, esposa, mãe, serva, mulher temente e obediente ao nosso Deus, que conhece o Deus a qual ele serve, ela serve. E nós começamos lendo que ela apazigua, ela é uma mulher que ela traz a paz, ela é uma mulher que ela traz a união, ela é uma mulher que ela se levanta em favor da sua casa, ela é uma mulher sábia que edifica a sua casa, e não a tola que com as suas próprias mãos destrói. Por quê? Porque ela tem a sabedoria de Deus, ela tem o temor de Deus, ela tem o conhecimento de Deus. Com certeza ela foi criada nos princípios do nosso Deus, ela tem ali a comunhão, a intimidade com o nosso Deus, e ela sabe que se ela não se apressasse, se ela não se levantasse, se ela não agisse, se ela não tomasse uma atitude, toda a sua casa iria perecer, todos os seus filhos iriam perecer por causa de um homem mau, por causa de um homem de Belial, por causa de um homem de um coração endurecido, por causa de um homem de atitudes erradas. Aqui nós vemos o próprio Davi dizendo que guardou tudo daquele homem e em nada ele perdeu durante aquele tempo. Davi estava lá escondido com seus moços, mas guardando ali, porque ele também era o servo do Senhor. E aonde o servo do Senhor anda, tem a paz. Onde o servo do Senhor anda, tem guarda. Onde o seu servo do Senhor anda, tem vitória. O mal não toca aonde o servo do Senhor está. E
Davi esteve ali fazendo todo aquele trabalho, e quando ele precisou, e quando ele foi lá pedir uma ajuda, um auxílio, a resposta foi não, a resposta foi negativa, por um homem mau, por um homem de coração ruim. Mas a nossa resposta, a nossa bênção nunca virá do homem, mas sempre do nosso Deus Todo-Poderoso. Aqueles a quem nós temos feito algo, que tem virado as costas para nós aqui nessa terra, o Senhor tem com eles, é o Senhor quem vai tratar com eles, é o Senhor quem vai fazer justiça, mas o Senhor também vai levantar os seus para honrar os servos fiéis e obedientes do Senhor, porque foi assim que o Senhor fez. Nabal não quis ajudar Davi, mas tinha ali uma mulher vigilante, uma mulher obediente, uma mulher temente que se levantou. Quando ela ouviu que aquele homem não tinha ajudado a Davi, e sabendo quem era Davi, ela se levantou imediatamente e ela preparou tudo do bom e do melhor, porque aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que trabalham para o Senhor, eles podem passar momentos difíceis, eles podem passar momentos até de falta de alguma coisa, mas não é assim que termina. Nós vimos aqui quantas coisas essa mulher preparou de alimento para levar para Davi e para os seus servos. E Davi ali, ele foi ungido rei, ele foi levantado para estar à frente de um povo, e assim também são todos aqueles que o Senhor levanta para ser o líder, para direcionar, para conduzir o povo, seja um pastor, seja um presbítero, um diácono, um obreiro, uma diaconisa, seja um servo. Em algum momento vai passar por alguma dificuldade, mas depois vem a bonança. Davi teve alguns dias ali de dificuldade, mas depois o Senhor levantou Abigail, foi até ele e levou tudo que ele estava precisando, e além do mais, porque o Senhor nos surpreende, que os planos dele são maiores e melhores que os nossos, e sempre ele faz mais do que nós pensamos ou imaginamos. E aquela mulher chegou ali com toda aquela fartura e entregou. Davi, está aqui a bênção. E o mais bonito, meus irmãos e irmãs, é ver essa mulher se humilhar e pedir perdão diante daquele homem pela transgressão que o seu esposo tinha feito. E ali ela nem levantou ali tudo contra ele, mas ela disse: o erro foi meu. Não precisamos, meu irmão, minha irmã, está levantando contendas, está falando mal, o homem e a mulher, o servo e a serva de Deus, ele não vai estar levantando briga, mas ela vai resolver a situação. Não importa se aquele homem não estava obedecendo, mas o importante é que ela estava obedecendo, e ela foi lá e disse: perdoe a tua serva, mas está aqui, eu vim reparar o meu erro, e eu te peço, como o Senhor tem andado com você todo esse tempo e não tem encontrado injustiça, não tem encontrado sangue inocente nas tuas mãos, não seja agora, Davi, que você vai cometer esse erro, porque às vezes no momento da fúria, no momento da afronta, nós queremos tomar decisões precipitadas, e depois Davi louvou a Deus, agradeceu a Deus pela vida de Abigail. Bendita seja a tua mulher, bendita seja a tua casa, bendita seja Deus que te usou para me não fazer nenhum mal, porque se tu não viesse, nem um menino ia sobrar naquela casa, nem dos servos, nem de nada que ele possuía, por causa dessa atitude que ele tomou. Muitas vezes nós fazemos o bem e recebemos o mal em troca, e aquilo ali entristece o nosso coração, angustia a nossa alma, e nós queremos reagir de maneira errada, mas o servo e a serva do Senhor vão estar guardados e protegidos pelo nosso Deus, para não tomar nenhuma atitude que vá agravar o nome do Senhor e que vai trazer pecado para nós, que vem até nos afastar da presença do nosso Deus, desagradar o nosso Deus, e assim ele se entristecer conosco. Quando nós tivermos com a nossa visão turva, o nosso coração ali aflito, perturbado, o Senhor vai levantar o Abigail, que vai vir depressa ao nosso encontro e dizer: não faça isso, não coloque a tua mão neste negócio, porque é o Senhor quem vai fazer justiça. E ali com 10 dias, o Senhor visitou Nabal e feriu Nabal de morte, porque ele se levantou contra o servo ungido do Senhor, porque ele não usou de bondade, de benevolência, como Davi
dele, com a casa dele, tudo que ele tinha. Porque o nosso Deus, ele é um justo juiz. Não pense, meu irmão, minha irmã, que o que você faz aqui para o Senhor vai ficar sem resposta. O nosso Deus responde aqui na terra e responde também no céu, com o galardão, com a recompensa, com a coroa da justiça. Que nós possamos nos levantar como Abigail. O Senhor nos escolheu como Abigail dentro da nossa casa, dentro do ministério, no trabalho, aonde Ele levar, que nós venhamos ser uma Abigail que vai interceder por aquele povo, que vai clamar por aquele povo, que vai se levantar em favor daquele povo e vai ter livramento. Aleluia. Não vai ser morte, não vai ser chacina, não vai ser fim, não vai ser derrota, não vai ser velório, mas vai ser festa e banquete, vitória. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus para todos sempre. Amém. Glória a Deus.